assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman. Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Ele é o oposto de Duke. Enquanto Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos. É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções. Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão. A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Léo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças para ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena a Suzy, a personagem da Renee Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Léo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente, festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início,
O foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Léo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais. O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. Isso mesmo, trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega. Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, Duke tenta fingir que não é com ele, afinal ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro. Os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Léo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou. Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali. É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Léo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir, porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme. Ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso, aquele estilo "fala que eu me viro depois". Já Léo prefere a força bruta e a estratégia direta. Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário porque, em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E, claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que, por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman,
Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Ele é o oposto de Duke. Enquanto o Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos. É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções. Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão. A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Léo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças para ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena a Suzy, a personagem da Renée Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Léo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início, o foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Léo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais.
O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. E isso mesmo, trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega. Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, o Duke tenta fingir que não é com ele, afinal ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro. Os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Léo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou. Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali. É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Léo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir, porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme. Ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso, aquele estilo "fala que eu me viro depois". Já Léo prefere a força bruta e a estratégia direta. Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário porque, em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que, por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman. Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones.
Ele é o oposto de Duke. Enquanto o Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos. É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções. Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão. A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Léo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças para ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena a Suzy, a personagem da Renée Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Léo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente, festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início, o foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Léo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais. O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. E isso mesmo, trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega.
Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, Duke tenta fingir que não é com ele, afinal ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro, os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Léo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou. Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali. É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Léo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir, porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme, ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso, aquele estilo "fala que eu me viro depois". Já Léo prefere a força bruta e a estratégia direta. Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário, porque em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que, por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman. Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Ele é o oposto de Duke. Enquanto Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada.
Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos. É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções. Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão. A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Leo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Leo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Leo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças para ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena a Suzy, a personagem da Renee Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Leo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início, o foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Leo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais. O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. E isso mesmo. Trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega. Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, o Duke tenta fingir que não é com ele, afinal ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro. Os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Leo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou.
Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali. É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Léo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir, porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme. Ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso, aquele estilo "fala que eu me viro depois". Já Léo prefere a força bruta e a estratégia direta. Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário, porque em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que, por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman. Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Ele é o oposto de Duke. Enquanto Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos.
É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções. Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão. A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Leo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Leo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Leo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena Suzy, a personagem da Renée Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Leo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente, festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início, o foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Leo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais. O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. Isso mesmo. Trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega. Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, Duke tenta fingir que não é com ele. Afinal, ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro. Os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Leo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou. Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali.
É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Léo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir. Porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme. Ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso. Aquele estilo, fala que eu me viro depois. Já Léo prefere a força bruta e a estratégia direta. Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário, porque em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E, claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que, por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman. Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Ele é o oposto de Duke. Enquanto Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos. É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções.
Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão. A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Leo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Leo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Leo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças para ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena Suzy, a personagem da Renée Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Leo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início, o foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Leo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais. O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. E isso mesmo, trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega. Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, Duke tenta fingir que não é com ele, afinal ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro. Os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Leo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou. Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali. É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Leo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir, porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme. Ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso, aquele estilo "fala que eu me viro depois". Já Leo prefere a força bruta e a estratégia direta.
Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário porque, em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E, claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que, por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Tudo começa num condomínio de luxo no Arizona, um lugar feito só para aposentados milionários que querem curtir a vida como se estivessem num resort o tempo todo. Ali, quem manda é o Duke Deaver, vivido pelo Morgan Freeman. Ele é o gerente do local e, além de administrar, ele é praticamente o rei da festa. O cara é todo carismático, cheio de charme, adora jogar golfe, paquerar as mulheres e, claro, manter todo mundo se divertindo. O Duke é aquele tipo que parece sempre estar no controle, com um sorriso no rosto e uma carta na manga. Só que a gente percebe logo que ele também tem seus segredos guardados e que sua vida não é tão simples quanto parece. Só que a paz desse paraíso começa a mudar quando aparece um novo morador, o Léo, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Ele é o oposto de Duke. Enquanto Duke é mais espalhafatoso, cheio de pose, o Léo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Léo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que, no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Imagina um lugar onde a aposentadoria não é feita de cadeira de balanço, chá de camomila e novela das 6. Nada disso. Aqui a galera de cabelo branco e cheque poupudo vive como se estivesse num resort 5 estrelas o ano inteiro. Esse lugar é o Villa Capri, um condomínio de luxo no meio do deserto do Arizona, cheio de campos de golfe verdinhos, piscina brilhando no sol, festas animadas e um monte de gente rica querendo curtir a vida como se tivesse voltado aos 20 anos. É nesse cenário de céu para aposentados que a gente conhece o Duke Deaver, o cara que praticamente manda e desmanda por lá. O Duke, interpretado pelo Morgan Freeman, não é só o gerente do lugar, ele é o coração da festa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se tem confusão, é ele quem resolve. Ele tem aquele jeitão simpático, vive rindo, se vestindo bem e sempre pronto para impressionar. Só que o Duke também tem uma característica que deixa tudo mais engraçado. Ele adora ser o centro das atenções. Jogo de golfe, ele quer ser o melhor. Festa, ele quer ser o mais animado. Mulheres, ele sempre tenta conquistar todas. Ou seja, o cara vive como se fosse o rei do pedaço. E no começo parece que tá tudo sob controle. Duke anda por todo o condomínio como se fosse uma celebridade, cumprimentando as pessoas, contando piadas, distribuindo charme. Os moradores amam ele, porque além de cuidar do lugar, ele sabe como transformar cada dia em uma grande diversão.
A vida parece perfeita até que chegue alguém que muda o equilíbrio dessa monarquia de Duke. Esse alguém é Leo, vivido pelo Tommy Lee Jones. Ele aparece como um novo morador do Villa Capri e logo de cara dá pra ver que ele não tem nada a ver com o estilo espalhafatoso do Duke. Enquanto o Duke é todo falante e cheio de truques, o Leo é sério, caladão, com aquele ar de cowboy durão, sabe? E aí já dá pra imaginar o que acontece. Os dois começam a disputar em absolutamente tudo. Se o Duke quer mostrar que é o melhor no golfe, o Leo entra pra competir. Se tem uma mulher bonita no pedaço, pronto, os dois já estão medindo forças pra ver quem conquista primeiro. E o clima do filme começa a girar em cima dessa rivalidade que no começo parece bobagem, mas que vai crescendo e ficando cada vez mais engraçada. Então, aí tudo fica ainda mais engraçado quando entra em cena a Suzy, a personagem da Renée Russell. Ela chega como uma espécie de inspetora, enviada para fiscalizar como o condomínio está sendo administrado, e claro, tanto Duke quanto Leo ficam de olho nela. Os dois começam a competir de forma descarada, cada um tentando se mostrar mais interessante, mais charmoso, mais digno da atenção dela. Suzy, por sua vez, percebe rapidinho que caiu no meio de uma guerra de egos e, em vez de se afastar, acaba deixando a situação rolar, o que deixa a disputa ainda mais intensa. Enquanto isso, a gente vai percebendo que o Duke não é exatamente quem diz ser. O cara tem um passado escondido e não demora muito pra gente descobrir que ele não caiu no Villa Capri por acaso. Antes de virar o gerente, festeiro e galanteador, o Duke foi advogado, mas não um advogado qualquer. Ele se envolveu com a máfia e acabou criando inimigos pesados daqueles que não esquecem. Ou seja, aquele sorriso simpático esconde uma vida cheia de segredos e problemas mal resolvidos. E é aí que a tranquilidade do Villa Capri começa a ser ameaçada. No meio das disputas de golfe, das provocações e da briga para ver quem conquista Suzy, sinais estranhos começam a aparecer. Pessoas desconhecidas circulando por perto, situações suspeitas, até que Duke percebe que seu passado pode estar prestes a alcançá-lo. Mas, no início, o foco mesmo é a comédia da rivalidade. Duke e Leo competem em absolutamente tudo, desde quem consegue estacionar melhor o carrão até quem faz mais pontos no golfe. Eles se provocam o tempo todo, cada um tentando mostrar que é superior. E os outros moradores do condomínio, claro, se divertem assistindo a disputa. Afinal, ver dois homens já mais velhos agindo como adolescentes competindo pelo título de macho alfa é engraçado demais. O Duke sempre manteve aquele ar de cara tranquilo, bom vivant, mas na real ele sabia que estava fugindo de algo. O motivo de estar ali no Villa Capri, escondido atrás de ternos coloridos e festas animadas, é porque ele foi advogado da máfia. Isso mesmo. Trabalhou anos defendendo gente perigosa, conheceu segredos que não devia e, em algum momento, escolheu sair do jogo. Só que a máfia não tem botão de sair. Quem se envolve, um dia paga a conta. E esse dia chega. Do nada aparecem caras estranhos rondando o condomínio. Primeiro, Duke tenta fingir que não é com ele, afinal ele é mestre em disfarçar e dar um jeitinho. Mas não demora muito para ficar claro. Os bandidos estão atrás dele e não vão parar até acertar as contas. Enquanto isso, Leo percebe que tem algo errado. Mesmo não suportando o jeito exibido do Duke, ele não é bobo. A experiência de vida dele, aquele jeito de cowboy que já encarou muita coisa, faz com que note que a brincadeira de quem manda mais acabou. Ele começa a desconfiar que Duke não é tão limpinho quanto finge ser. A tensão cresce quando uma situação perigosa acontece dentro do próprio Villa Capri. Carros estranhos seguem Duke, e até uma tentativa de ameaça direta mostra que a máfia está disposta a invadir o paraíso de aposentados. Imagina o choque da galera rica, acostumada só a jogar golfe e tomar margarita na piscina, vendo que tem gente armada rondando por ali. É aí que a rivalidade muda de figura. Duke e Leo, que viviam brigando por cada detalhe, se veem obrigados a se unir, porque se antes a briga era só para decidir quem ganhava mais pontos no campo de golfe, agora é pela própria sobrevivência. E aqui entra a parte engraçada do filme. Ver dois homens que não se suportam tendo que trabalhar lado a lado. Duke tenta resolver tudo com charme e improviso. Aquele estilo, fala que eu me viro depois. Já Leo prefere a força bruta e a estratégia direta. Se tem problema, resolve rápido. O contraste entre eles deixa tudo hilário porque em meio à tensão, ainda rolam piadinhas, provocações e aquela briga velada para ver quem tem a melhor ideia. E não dá para esquecer da Suzy. Ela entra cada vez mais no meio dessa confusão. O trabalho dela como inspetora era só verificar se o condomínio estava sendo administrado direitinho. Mas, de repente, ela descobre que o gerente do lugar tem uma máfia inteira no encalço. Ao mesmo tempo,
ela precisa lidar com os dois tentando conquistá-la. E claro, ela não cai fácil em nenhum dos joguinhos. Suzy é esperta, independente, e isso só aumenta a tensão entre os dois, porque nenhum dos dois consegue ter o controle total da situação. Enquanto isso, os mafiosos não estão para brincadeira. Eles começam a pressionar de verdade, e Duke precisa encarar que não dá mais para se esconder atrás de festas e golfe. Agora é lutar ou perder tudo. O clima que antes era de comédia pura ganha essa pitada de ação. Perseguições de carro, tentativas de ataque e até alguns momentos de tiroteio. Tudo isso no meio de um ambiente que deveria ser calmo e tranquilo. O legal é que mesmo nos momentos de ação, o filme não perde o tom de comédia. Por exemplo, quando Duke e Léo tentam bolar um plano juntos, sempre dá alguma atrapalhada. Um fala, vai pela esquerda, o outro insiste, não, pela direita, e no fim os dois quase se atrapalham mais do que ajudam. Mas, no meio desse caos, eles começam a perceber que precisam um do outro. Léo vê que, por trás da boca grande do Duke, existe alguém que sabe improvisar e se virar em situações difíceis. Já Duke enxerga que por trás do silêncio carrancudo de Léo, existe um parceiro leal e prático. A essa altura, o Villa Capri já não parecia mais aquele paraíso tranquilo de aposentados milionários. O que antes era só risada e disputa de ego entre Duke e Léo virou um campo de batalha disfarçado, com mafiosos rondando, ameaças por todos os lados e uma tensão que deixava até os vizinhos mais distraídos de cabelo em pé. O problema é que por mais que Duke tentasse manter o sorrisão no rosto e bancar o despreocupado, ele sabia, não dava mais para fugir. O passado tinha chegado de vez, e se ele não encarasse, a festa ia acabar não só para ele, mas para todo mundo ali. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.